e assim bem quietinho eu posso me concentrar e o meu coração vai agradecer pela terra, minha escola, e por viver. E o meu coração pode falar, abençoe meus irmãos, abençoe o meu lar. Chururu, chururu, churu, chururu. Churu, chururu, churu, chururu. O nosso cordial boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos, família Casa do Caminho, e temos a felicidade de nos reunirmos mais uma vez, em nome de Jesus, sob as bênçãos do nosso querido Bezerra e de tantos amigos espirituais que aí estão nos envolvendo. Então é hora... Desculpe, a voz hoje está meio ruim, tá? Mas não sou eu que vai falar, é ele, tudo bem. E assim, então, é hora de desligar o celular, né? Não esqueçam. É desligar, não vamos deixar só no vibracal, não. Vamos desligar mesmo, para que a gente se desligue das coisas materiais. E vamos ligar o nosso celular, aquele que nos comunica com a espiritualidade benfeitora. E esse celular já está aqui, permanentemente ligado. E assim vamos desfrutar de uma grande noite, de luz e de bênção, pois o nosso Mestre Jesus sempre reserva o melhor para todos nós. E hoje temos a grata satisfação de receber mais uma vez na nossa casa o nosso irmão Alexandre, que é um trabalhador do lar de Frei Luís, lá em Jacarepaguá, mais especificamente em Boiúna, né? E aqui vem atender ao nosso convite, o que nos dá bastante satisfação, e desde já ficamos gratos. A leitura inicial do livro Vigiai e Orai, do nosso irmão Carlos de Barcelli, pelo nosso irmão José. E ela tem como título, Se já és capaz. Se já és capaz de velar a cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta demonstrando interesse pelo companheiro distante,
de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida. Então, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais daquilo que somos do que daquilo que temos. Que Jesus nos abençoe e vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agraciados por esse convite salutar do bem, aqui nos encontramos para agradecer a grande oportunidade do aprendizado e de educar os nossos sentimentos à luz dos ensinamentos da espiritualidade. E Jesus nos disse que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. E plenos, Pai, de estarmos aqui nesse ponto de luz, queremos agradecer o acolhimento destinado a todos nós dos dois planos da vida. Que essa harmonia que aqui sentimos envolva nossas consciências, dissipe do nosso eu tudo aquilo que não nos faz bem e que possamos nos renovar nos ideais da paz, começando a trabalhar essa paz dentro de nós. Nosso querido vovô Bezerra nos diz que as mãos de Jesus estão sobre as nossas, na dor e na alegria, paz e tempestades, e que possamos confiar e não temer, e que possamos ser instrumentos da Tua paz, ó Pai. Agraciados por esse banquete de luz que nós estamos tendo a oportunidade de ter neste momento. E felizes nos encontramos mais uma vez pela presença do nosso querido irmão Alexandre, que aceitou o nosso convite com muito carinho para que juntos estudemos as benesses ministradas pela espiritualidade. E recebendo o abraço paternal do apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais uma reunião Amor e Caridade nesta noite fraterna, te dizendo simplesmente gratidão, ó Pai, por esses momentos sublimes. Que assim o seja. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Muito boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que a gente retorna a essa casa. Já tem um tempinho e é ótimo estar aqui. O texto, a mensagem intitulada Se já és capaz, não é isso? Se já és capaz. Bom, é certo que a gente sempre procura uma maneira de ser mais eficiente naquilo que a gente faz, seja lá o que for. E quando a gente pensa isso, e pensa na doutrina espírita, pensa na doutrina cristã, a gente lembra que a base de todo o ensinamento é sempre o convite para uma reforma íntima, o convite para olhar para o próximo, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais conscienciosa, de maneira a buscar sempre a oportunidade de nos tornar melhores. Deixando para trás aquele nosso velho eu, deixando para trás os nossos hábitos viciosos, que muitas vezes desenvolvemos até mesmo sem perceber. Mas é justamente na chegada de algum irmãozinho encarnado ou desencarnado que nos coloca à prova, que nós identificamos o que podemos fazer para nos melhorar, no que ainda estamos
fraquejando, falhando ou algo do tipo. E por que a gente está falando isso? A mensagem inicial nos traz a lembrança de que, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos experimentando, nós vamos aprendendo, trocando e vamos nos tornando cada vez melhores na prática do convite, na prática do exercício cristão. E aí, a gente, escutando a leitura do texto, né, começamos a lembrar do estudo, né, da pesquisa, da busca das informações, para que pudéssemos estar aqui hoje com vocês. E por que isso? A gente sempre, uma coisa que particularmente eu aprendi, é que não importa se o assunto que vai se falar já seja de hábito, é um assunto que já falei 100 vezes, ainda assim, é melhor fazer uma nova pesquisa, porque é sempre o que a gente pode aprender de novo. Sempre tem alguma coisa nova para aprender. E nessa pesquisa, a gente começou a buscar algumas informações que fossem favoráveis ao assunto e contrárias ao assunto. Porque, afinal de contas, como o nosso querido Kardec deixava claro, até pelo professor, né, que era, pelo pedagogo maravilhoso que era, ele deixava claro que era importante a gente saber quais eram os pensamentos contrários. Porque, ao saber disso, a gente começa a questionar, será que eu estou certo? Será que isso que é em contrário não é o certo? E é nesse raciocínio, nesse conflito de ideias, nessa comparação de ideias, que nós vamos refletindo, nós vamos peneirando as informações e, de pouco em pouco, vamos melhorando o nosso conhecer, vamos melhorando o nosso saber, né? A maneira de pensar, de refletir, e isso vai nos aprimorando. E foi curioso que nessa busca nós achamos, eu até pensei, falei assim, vou levar o vídeo, aí depois eu falei, não vou levar, porque o vídeo ele é um pouquinho, não vou dizer pesado, mas dá uma certa agonia de assistir o vídeo, e eu descrevo aqui bem rapidamente, porque não estamos aqui para causar agonia em ninguém. Né? Mas esse vídeo ele era o vídeo de um padre comentando contra o espiritismo. E ele falava com tanta determinação, com tanta vontade contra o espiritismo, que a gente teve que assistir até o final para saber. Eu falei, mas o que dá a ele essa certeza? Né? O que dá a ele essa certeza? E ele falava mesmo com vontade, né? Atacava, porque... E aí a gente começou a pensar, ele está equivocado ou será que ele está sabendo tanto que está se preocupando com aqueles que estão na sua paróquia e que podem ter contato com os espíritas? E aí começamos a dar uma pesquisada. Bom, o título do nosso encontro de hoje é a Bíblia e o Espiritismo. Porque a ideia é buscar no conhecimento bíblico referências ao Espiritismo. Bom, o Espiritismo está na Bíblia? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. O Espiritismo não está na Bíblia. No entanto, o conceito espírita está plenamente na Bíblia. São coisas diferentes, né? Porque não existia espiritismo na época de Jesus, né? O personagem Jesus
O personagem, né, só para a gente identificar, eu sou um espírito. E o meu personagem nessa existência é Alexandre. Muito prazer, como vão? Então, o personagem Jesus, aquele personagem, ele não teve contato com o espiritismo. Certamente, sendo um espírito de luz, um espírito tão avançado, já conhecia de todo o planejamento, né, já bem lá na frente, e sabia que em algum momento ia acontecer. Mas o personagem, ele nunca teve contato com o espiritismo naquela época. Seus discípulos, aqueles que contaram a sua história, aqueles que trouxeram para nós as suas mensagens, as suas parábolas, o seu conhecimento, as suas experiências, eles não tiveram contato com o espiritismo. Mas eles tiveram contato, aprenderam e exercitaram os conceitos cristãos. E por conceito cristão, a doutrina está repleta. Aliás, a doutrina espírita, ela é completamente apoiada nos conceitos cristãos. Mas não basta isso. A gente tem que buscar algo que realmente seja palpável. E aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Tem algumas citações que são utilizadas, né, erroneamente para definir que o espiritismo não é bíblico, ou não é cristão, ou enfim, que o espiritismo não está em acordo com a vontade de Deus. E é importante a gente saber disso. Só que acontece o seguinte: hoje, quando a gente vai pegar os textos que estão disponíveis, os textos bíblicos, eles já foram traduzidos, adaptados, e uma infinidade de vezes. Uma infinidade de vezes. E aí fica difícil a gente saber o que realmente veio daquela época ou o que está na cultura atual. Na falta de uma Bíblia antiga ou de um texto próximo ao original, até porque não sou poliglota, não tenho esse conhecimento para ler os textos básicos, eu trouxe uma que está na família já há um tempo. Pois é, está na família há um tempo e sempre esteve lá, né, num pedestalzinho, estava lá exposta. Eu falei assim, opa, há um tempo atrás falaram assim, a gente não usa mais, né? Vamos jogar fora. Eu falei, não joga fora não, deixa aqui que vai servir. E olha ela aqui nos servindo. E aí a gente tem aqui alguns textos que nós podemos utilizar hoje. Então, nós fomos num texto mais atual, e lá a gente encontra o seguinte: em Levítico 19:31, está escrito assim: não recorram aos médiuns. Aí quando eu olhei assim, não recorram aos médiuns, eu falei, nossa, já existia o termo médium naquela época, né? Nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí eu falei assim, peraí, mas eu tenho uma Bíblia que já tem um tempinho, deixa eu ver como é que era o texto lá, né, de algumas décadas atrás. E aí a gente encontra assim, exatamente a mesma citação. Não vos dirijais aos mágicos, nem consulteis os adivinhos, para que não suceda que este comércio vos corrompa. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Opa, mas espera aí. Não está falando de médium, não está falando de espírito. Até algumas citações se falava sobre espírito, ou sobre gênio, ou sobre demônio, porque todas as citações na cultura antiga, né, naquela época, gênio,
espírito, demônio, todos significavam o seguinte: a alma desencarnada. Todos significavam espírito, como nós entendemos. Ou melhor, era o indivíduo morto, né? na concepção da época. Então, eles tinham a noção clara de que a vida continuava, não a vida física, mas a vida da centelha divina. Essa vida continuava. E eles chamavam, de um modo geral, gênio, daimon, espírito, enfim, todos tinham esse mesmo significado. Tá? Então, beleza, o termo espírito de alguma forma já existia. Mas o termo médium não, ele foi uma adaptação para que dissessem: a Bíblia não comporta o espiritismo. Médium é coisa que não faz parte da vontade de Deus. Beleza. E aí tem várias citações que são semelhantes a essa. Citações onde palavras como médium e espíritos foram incorporadas, né, para falar contra a doutrina espírita. Mas, afinal de contas, a doutrina espírita está na Bíblia ou não? Vamos lá. Em Deuteronômio 18, cadê? Está aqui. Capítulo 18, versículos 9 a 12, está assim: quando tiveres entrado na terra, que era a terra prometida, que o Senhor teu Deus te há de dar, guarda-te, não queiras imitar as abominações daquelas gentes, nem se ache entre vós quem pretenda purificar seu filho ou filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem quem seja feiticeiro ou encantador, nem quem consulte piton ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade, porque todas estas coisas abomina o Senhor, e por semelhantes maldades exterminará ele estes povos à tua entrada. Só que acontece o seguinte: eu falo assim, mas aqui está falando que não é para seguir, ou para questionar, ou para buscar aqueles que falam com os mortos. E há citações falando sobre isso. Só que tem um detalhe. Primeiro, não falamos com os mortos. Se alguém aqui falar com o morto, aconselhamos, né, algum terapeuta, um psicólogo, assim, a gente não fala com o morto. Enquanto médiuns, e não só na doutrina espírita, em qualquer doutrina, nós falamos com vivos. O espírito, ele não morre. A vida é eterna. O espírito não morre. Mas isso pode ser só uma interpretação. Vamos ao que realmente, né, fala assim: Alexandre, eu quero saber, está lá na Bíblia, não está, tem alguma coisa falando contrário à doutrina ou ao conceito doutrinário? A gente precisa entender o seguinte: tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, vou pegar Levítico, que é ainda mais direto, que a gente leu aqui, né? Não vos dirigais aos mágicos, nem consulteis os adivinhos, para que não suceda que este comércio vos corrompa. Vejam, qual era a recomendação? A recomendação era o seguinte: não vá atrás destes que usam a comunicação com os espíritos de forma comercial. Está aqui. Para que não suceda que este comércio vos corrompa. Uma das bases da doutrina é: dê de graça aquilo que recebestes de graça. Ou aquilo que de graça recebestes, enfim. Nossa, desculpa.
E aí, a gente tem que entender o seguinte: de acordo com a doutrina, né, nossos irmãos nos informam que a mediunidade é uma capacidade orgânica. A mediunidade é uma capacidade orgânica. Nosso corpo, feito de órgãos, né, e por isso essa referência. A mediunidade é uma capacidade orgânica, que é dada sem distinção, ou melhor, quem aqui é médium? Todos nós. Alguém fala, ah, não, mas eu não... Todos nós. Se em algum momento, fala assim, ah, mas Alexandre, eu não escuto, eu não vejo, eu não sinto, eu não incorporo, eu... Ok. Em algum momento, você já esteve numa situação e fala assim, caramba, Deus, eu preciso resolver... Ah, já sei! Sabe o que é isso? É a sua intuição sendo trabalhada através da mediunidade, onde nossos irmãos ao nosso redor nos intuem a uma solução. Como essa comunicação é feita? Através da mediunidade, que é uma capacidade de todos nós. É claro que existem os médiuns de efeito físico, existem os médiuns ostensivos, né, de efeito intelectual, né, a psicografia, por exemplo, que é, inclusive, muito... Todo mundo pergunta, as pessoas às vezes me abordam e falam assim, Alexandre, lá no Frei Luís tem psicografia? Eu falei, gente, não precisa. Não, mas eu quero receber uma mensagem. Eu falei, então faz o seguinte, antes de você dormir, entre em prece e pede a Deus, né, ou ao seu protetor, ao seu guia, mentor, enfim, como quiser, pede, né, fala assim, eu gostaria, se for possível, de uma mensagem, e dorme. E dorme. Quando nos é possível ter essa mensagem, a gente acorda no dia seguinte e fala assim, nossa, eu sonhei com fulano, foi tão real. Ou às vezes, tem gente que fala assim, ah, mas eu não sonhei. Falo, não se preocupe, continue com essa prática. Aí um belo dia alguém fala assim, olha, eu sonhei com fulano que dizia isso para você. Que coisa, né? Olha a mensagem aí. Então, todos nós, de alguma maneira, somos médiuns, com maior desenvolvimento ou menor, mas todos somos. Então, o alerta de Moisés, né, na lei mosaica, e a gente tem que entender que na época Moisés ele instituiu leis com mais de 600 itens. Mais de 600 itens. E vários desses itens diziam respeito à comunicação com os espíritos. Vários desses itens diziam respeito àqueles que eram adivinhos, que atualmente traduziram para médiuns. E ele dava esse alerta, por quê? Porque na época existia um comércio em cima disso. Assim como existe hoje. E assim como a doutrina espírita não apoia esse comércio, Moisés, na época, também não apoiava. Então, essas citações contrárias, na verdade, não são contrárias à comunicação espiritual com os espíritos. Elas são contrárias às comunicações que são feitas de forma equivocada. Aqueles que fazem uso da comunicação para tirar proveito do próximo. Isso está claro na Bíblia, e lá está bem claro dizendo que não deve ser feito. Mais ainda, quando entrares na terra, né, não se ajuntai, não imitais, não... O que isso quer dizer? Aquele povo saía de uma subjugação
de muito tempo e já tinha hábitos incorporados na sua cultura. Então, quando Moisés cria essas leis e traz para o conhecimento de todos o que deveria ou não fazer, o que ele está dizendo é: deixem de lado toda e qualquer prática dessa cultura politeísta. Porque a cultura a que eles estavam submetidos, né, da cultura egípcia, era politeísta. Mais do que politeísta, eles cultuavam o quê? Objetos, imagens. Então, havia necessidade dessas leis dizendo: deixe de lado, não cultuem essas práticas. Porque era uma maneira de pouco em pouco, liberando a cultura popular daquelas práticas que eram de uma cultura politeísta, que idolatrava imagens, ídolos e tudo mais, ia se libertando disso. Não à toa foram 40 anos, né, de peregrinação, até que estivessem prontos a uma nova mudança. Porque era necessário deixar de lado aquelas práticas. Então não é que a Bíblia fale contra a doutrina espírita. Não fala. Não é que a Bíblia fale contra a prática dos conceitos que são base da doutrina espírita. Não fala. A Bíblia fala contra o uso equivocado de certas práticas e de algumas práticas que são erradas no nosso entender, como por exemplo, entender que há mais de um Deus. Os hebreus, eles foram os primeiros, né, a entender o monoteísmo, a existência de um Deus único. Então, tudo isso, todas essas citações que, de uma forma inicial, numa primeira leitura, podem nos levar a dizer: caramba, lá na Bíblia está falando contra a doutrina. Não está. Se nós formos na época, estudarmos a cultura, buscarmos os fundamentos para aquilo que está escrito e fizermos uma interpretação mais assertiva. Ah, então tá legal, Alexandre, você falou que o que está lá não diz respeito a nós, diz respeito a uma cultura antiga, ultrapassada, beleza, mas tem alguma coisa ali que fale em favor das práticas, dos conceitos que são base da doutrina espírita? Vamos lá. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo de 5 a 9, está registrado, não vamos dizer que foi a primeira vez que aconteceu, mas é o primeiro registro de materialização. Em Daniel, olha o que está escrito. Na mesma hora, essa citação vem falando sobre o festim de Baltazar, tá? O rei, e está assim: na mesma hora, apareceram uns dedos como a mão de homem que escrevia defronte do candeeiro na superfície da parede da sala do rei. E o rei via os movimentos das juntas dos dedos da mão que escrevia. Está na Bíblia. Materialização. É claro que alguém pode dizer: ah, mas foi a mão de Deus. Tá, beleza, materialização do mesmo jeito. Não, foi o Espírito Santo. Materialização do mesmo jeito. Não importa, a questão é: a gente não pode negar aquilo que está escrito.
A gente não pode negar. Tem uma outra citação. Ah, sim. Isso aí a gente não precisa nem ler. Tenho certeza que todo mundo aqui sabe. Qual foi a primeira psicografia registrada? Os 10 Mandamentos. Primeira psicografia registrada. Sobe Moisés e é dito que Deus se comunicou com Moisés, mas nós sabemos que foi um anjo. E o que é um anjo? Um espírito angelical, no seu mais alto nível de desenvolvimento. Um espírito de luz que se comunicou e, em nome de Deus, entregou os mandamentos, escrito em tábuas de argila. Primeira psicografia. Detalhe, nesse caso, fala assim, não, mas peraí, psicografia, ele incorporou e começou... Não, porque a psicografia ela também pode se dar de forma indireta, com o uso do ectoplasma ambiente, onde o espírito comunicante ele faz uso do ectoplasma ambiente e começa a registrar a escrita. Mas vamos adiante. Mateus 17, aí já é um pouquinho mais recente. Mateus 17, capítulo 17, versículos 9 a 13. Está escrito assim: enquanto desciam Jesus, Pedro, Tiago e o irmão João do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: não contem a ninguém essa visão, que era a visão da transfiguração, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Mas os discípulos o interrogavam, dizendo: então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, Jesus lhes disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob eles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Era a reencarnação de Elias. Reencarnação é base da doutrina espírita. Se tirar a reencarnação da doutrina, acabou a doutrina espírita. E a gente tem isso muito forte dentro da Bíblia. São várias citações. Vamos mais adiante. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dos capítulos 12 ao 14, Paulo fala sobre os dons mediúnicos. Você falou que não tinha essa palavra médium, mediunidade na época. Verdade, mas olha só. Olha o que está escrito lá. E sobre os dons espirituais, não quero, irmãos, que vivais em ignorância. Nesse ponto, e aí, assim, a citação acho que são 2 páginas inteiras, quase, desses 3 capítulos, 12, 13 e 14. E ele vem falando sobre as comunicações. Quem quiser depois pode ir lá buscar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12 a 14. E ele vem citando esses dons espirituais. Que dons espirituais são esses?
todo resultado da comunicação entre o indivíduo encarnado com os espíritos, ou com gênios, né, havia uma distinção entre bom gênio e mau gênio, né, que era justamente o bom espírito e o mau espírito. O que não é difícil de entender, porque muitos de nós não são tão bons assim. Aqui, com certeza, todo mundo é bom, né? Plenamente bom. Todos somos muito bonzinhos, né? Ninguém, quando recebe uma fechada dirigindo, né, imagina ir atrás para fechar o outro. Quando alguém pisa num calo, né, ou numa unha encravada e sai correndo, a gente não pensa em pular no pescoço do outro. Isso ninguém pensa, né? Que bom, né? Nós já passamos por essa fase. Bom, eu estou tentando. Eu confesso que eu estou tentando. Dou a minha palavra a vocês. Estou tentando muito. Graças a Deus, e aí eu abro aqui um parêntese, só para contar uma coisinha que aconteceu comigo, para que a gente possa entender o porquê de todo esse ensinamento, o porquê de Moisés criar as leis, o porquê de Jesus passar pelo que passou, o porquê de tantos, ao longo da história da humanidade, passarem por dificuldades para nos trazerem exemplos e ensinamentos. Eu hoje, como vocês podem ver, né, ninguém percebeu, né, eu estou com a camisa do Frei Luiz, porque hoje eu passei a tarde trabalhando lá. Normalmente, quarta-feira, eu saio de lá às 7 horas da noite. Saio um pouquinho mais cedo para não ter erro, não ter problema de chegar aqui a tempo. Mas a questão é, numa dessas quartas-feiras, eu saio da ilha e estava chegando ali perto de Irajá, no Brasil, e eu vinha na pista do centro do lado direito, na faixa do lado direito. E tinha uma saída. Tinha um caminhão do meu lado, aliás, não na extrema direita, estava um pouquinho para cá. Tinha um caminhão do meu lado e vi um ônibus mais atrás na faixa seletiva. E ele tinha que entrar ali. Eu não sei se o motorista se distraiu, mas de repente eu só vi aquele monstro em cima de mim e eu tive que meter o pé com vontade no freio, porque senão ele ia me fazer de patê ali com o caminhão. E naquele momento, no susto, aquilo veio de tal forma, foi um impacto tão grande, que vocês têm ideia do que eu fiz? Eu xinguei e foi maravilhoso. Calma, eu explico. Calma que eu explico. Eu não verbalizei, mas aquela situação, sabe quando a gente fala que ferveu o sangue? Né? Aquilo veio e quando eu ia verbalizar, eu cheguei até a dar uma gemida, segurei, o sangue ficou fervendo durante um tempo, eu estava com as musiquinhas, aumentei o volume, né? Que eu sempre coloco, quando eu vim para cá, por exemplo, coloquei algumas orações, umas musiquinhas, porque a gente vai se harmonizando, né? Ou pelo menos tenta, né? E aí eu aumentei o volume para escutar, para ser mais alto do que o meu pensamento, porque o meu pensamento estava, mas que motorista, e aquilo, e eu aumentei o volume, e depois de alguns, sei lá, de 1 quilômetro mais ou menos, eu mais tranquilo, eu disse, graças a Deus, que bom que o xingamento só veio aqui. Porque em outra época, nossa, mas sairia fácil. Então, eu disse, foi maravilhoso, por quê? Porque, na verdade, ele não se completou. Maravilhoso foi entender que eu já mudei um pouco. Perceberam? E o ensinamento de Jesus, as leis que nos foram apresentadas por Jesus, ou a correta interpretação das leis, as leis de Moisés, porque algumas leis que Moisés apresentou eram leis divinas, mas outras eram leis necessárias
à época, aos cidadãos, alguns de nós, talvez, né, que estavam ali. Hoje a gente fala, porque o mundo não tem jeito, nossa, que sociedade. Na época era pior. Era muito pior. Muito. Então havia a necessidade, e Moisés tinha isso muito claro, de provocar uma depuração social, cultural, filosófica, religiosa naquele povo. Logo, as leis mosaicas, elas precisavam ser duras, a ponto, inclusive, de apresentar Deus como um Deus punitivo, vingativo, irado. E nós sabemos que não é assim. A Moisés não sabia disso? Claro que sabia. Mas ele sabia que só havia uma maneira de controlar a galera ali que estava na baderna. Era através do medo. Por isso, a lei mosaica apresenta um texto tão punitivo, tão restrito, tão castrador. Era necessário. Mas quando a gente vai no texto lá atrás, ou pelo menos no que mais se aproxima do texto lá atrás, a gente entende que falava-se sobre os excessos de qualquer prática, porque tudo faz mal. Tudo faz mal. Tem alguém aqui da área médica? Alguém aqui da área médica? Ninguém. É? Normalmente eu tenho que tomar bastante água, né? Só que esse bastante água são 2, 3, 4 litros. Mas se eu tomar uns 30 litros de água num dia, isso vai me fazer bem? Todo excesso faz mal. A água é vital, é necessária. Se eu paro de beber água, meu olho começa a ficar ressecado, eu começo a ficar com dor de cabeça, eu começo a ficar com excesso de sonolência, eu começo a... Nossa, tadinho de quem tiver ao meu redor. Não é isso? E tadinho de mim também, claro. Mas se eu beber água em excesso, danou-se. Então, tudo em excesso é ruim, faz mal mesmo. E por isso, a necessidade dessas citações. Mas como a gente pode ver, tá lá, ó, a gente leu aqui, cadê? Em Mateus, falando sobre reencarnação de Elias. Tem mais, né? Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, falando sobre os dons espirituais. E ele fala sobre a comunicação, sobre a audiência, cita várias características mediúnicas. Ele só não fala sobre mediunidade. Não existia esse termo na época, mas o conceito já existia. Mais ainda, no livro de Atos, lá está escrito que Moisés era iniciado nos conhecimentos egípcios antigos. Os egípcios antigos eram praticantes da comunicação com os espíritos. E Moisés era iniciado nesses conhecimentos. Tem mais. A Bíblia chama de anjo o espírito que entregou o decálogo a Moisés e chama de anjo, o anjo Gabriel, que veio dar a notícia a Maria da vinda de nosso querido irmão e mestre Jesus. Então, os anjos são o Espírito Santo? Não. São filhos de Deus também, criações, assim como nós, de Deus. Espíritos já evoluídos,
que vieram em alguns momentos e ainda vêm para nos ajudar, nos orientar, nos auxiliar, nos dar um direcionamento para alguma comunicação mais específica. Tem mais. Olha só. Cadê? Lá no... só fazer uma complementação a Deuteronômio 18, né? Perdão. Moisés proíbe o contato com os espíritos, não Deus. Moisés, como falamos. Criou uma espécie de constituição para o povo hebreu com 613 itens. Eu tinha esquecido o número certo, né? Eram leis necessárias. No entanto, e esse é o complemento, no livro de Números, capítulo 11, 24 a 30, Moisés elogia o contato com os espíritos. Mas peraí, agora bagunçou o coreto. Ele proíbe o contato e depois elogia o contato? Vamos voltar. Levítico. Não vos dirijais aos mágicos, nem consulteis os adivinhos, para que não suceda que este comércio vos corrompa. Então, para deixar claro, a questão aqui, o problema aqui é o comércio feito em cima do fenômeno. E nós sabemos muito bem que isso traz responsabilidades muito grandes para aquele que pratica. E lá no... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Achei. Lá em Números, né, do livro de Números, capítulo 11, 24 a 30, tem a seguinte citação. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, ajuntando 70 homens dos anciãos de Israel, os quais fez estar junto do tabernáculo. E desceu o Senhor em a nuvem lhe falou, e tirando do espírito que havia em Moisés, deu dele aos 70 homens. Primeira coisa, tirando do espírito que havia em Moisés, deu dele aos 70 homens. Vamos, só para a gente entender o cenário, Moisés, um médium, o extensivo, como nós entendemos. O que se tira de um médium para dar a outras pessoas? Não fiquem com medo de responder, não. Alguém tem ideia? Pode falar. Beleza. Conhecimento, sabedoria, mas de uma forma mais palpável. O que se tira de um médium? Fluidos. Fluidos. O médium que trabalha, por exemplo, numa sala de cura, ele doa fluidos, ele doa ectoplasma, ele doa aquilo que há nele. Certo? Então, retira-se dele para doar aos outros que ali estavam. Olha só, são citações, são conceitos básicos da doutrina. Conceitos básicos. A diferença é o nome, é a maneira como se chama, mas o conceito é o mesmo.
E tendo repousado neles o Espírito, profetizaram e não cessaram de o fazer. Profetizaram e não cessaram de fazer. O que eles estavam fazendo? Eles estavam, através da mediunidade, trazendo as comunicações do plano espiritual para o plano físico. Mas tem um pouquinho mais aqui. Haviam, porém, ficado no campo 2 varões, um dos quais se chamava Eudade e outro Medade, sobre os quais repousou o Espírito, porque também eles mesmos tinham sido alistados, mas não haviam saído para irem ao tabernáculo. E como profetizassem no campo, veio correndo um moço e deu por notícia a Moisés, dizendo: Eudade e Medade profetizam no campo. Naquela época já tinha fofoca, né? Já tinha. Aí foi lá falar: olha, fulano. Eudade e Medade profetizam no campo. Então Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e escolhido entre muitos, disse: Meu senhor, proíbe-lhe. Eita. Moisés lhe respondeu. Porque quando ele escutou aquilo, falou assim: mas eles não estão na sua presença. Eles não podem profetizar. Só que eles estavam profetizando, eles estavam fazendo as comunicações em nome de Deus, citando as mensagens, o ensinamento que Moisés trouxe. Então eles recebiam os comunicados da espiritualidade e profetizavam. E aí, apesar daquele homem ser de confiança de Moisés, já ser alguém já mais do que iniciado, ainda tinha a ideia de que, se ele não está na sua presença, se não veio para cá, ele deve ser punido, ele deve ser proibido. Porém, olha o que está escrito. Moisés lhe respondeu: que zelos são estes que mostra por mim? Ou melhor, é como se ele dissesse para Josué o seguinte: Josué, você não acha que está exagerando, não? Que zelos são estes que mostras por mim? E ele continua: quem dera que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Voltou, pois, Moisés para o campo com os anciãos de Israel. Então vejam, Moisés, em suas leis, não proibia a comunicação com os espíritos. O que ele fazia era proibir a prática equivocada, a prática que era feita para angariar fundos. Mas, por exemplo, uma casa como essa tem seus custos. Não se pode receber donativos? Pode. O que não se pode fazer é cobrar, taxar um preço. Outro dia, e antes de citar, não é para a gente ficar pensando, nossa, mas que absurdo. É, na verdade, para a gente pensar, nossa, eles ainda pensam assim? Para que ao invés de liberarmos fluidos negativos, possamos liberar fluidos positivos. A situação é, uma pessoa da minha família comentou que, se mudou e foi para uma localidade, falou assim, eu procurei um local para ir e tudo mais, e não era centro espírita, era um centro não espírita, mas, enfim, espiritualista. E essa pessoa foi lá e falou assim, porque eu me mudei aqui para perto, não sei o que e tal, fiquei sabendo, eu vim aqui. Aí falaram, ok, R$30 para entrar.
pensamentos positivos, né? Entendendo que é o momento daquelas pessoas, que elas ainda precisam aprender, assim como nós precisamos, cada um no seu momento. Então, esse é um comportamento equivocado. Esse é um comportamento equivocado. Eu estou precisando, estou sentindo muita falta do... Eu converso muito com meus avós. Meus avós maternos e também com a minha avó paterna. Meu avô paterno eu não conheci, apesar de conversar com ele mesmo sem ter conhecido. Mas eu converso mais com meus avós maternos porque eles são uma referência espiritual mais forte na minha vida. Então, eu converso muito com eles. E quando eu bato esse papo, eu digo bato esse papo assim, eu sento aqui, estou refletindo sobre alguma coisa, eu lembro algo que faz referência aos meus avós, e eu começo a conversar como se eles estivessem na minha frente. É isso. Já tive alguns encontros com eles em desdobramento, mas acordado. E eles, volta e meia, têm algo muito bom para me ensinar. Já tem mais de 15 anos, meu avô, uns 20 anos, alguma coisa assim, e eles continuam me ensinando. Mas para que isso aconteça, é necessário que o meu pensamento esteja alinhado de forma positiva. E como é que eu faço isso? Eu tenho que ter um balizador, eu tenho que ter um parâmetro. A gente gosta de comentar o seguinte: não precisa conhecer, ser religioso, ser cristão. Não precisa ser espírita, espiritualista, seja o que for. Não precisa sequer acreditar em Deus para saber responder a seguinte pergunta: estou no momento em que eu preciso decidir na minha vida. Se Jesus aparecesse, ele me diria: vai para a direita ou vai para a esquerda? Faço ou não faço? Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mesmo aqueles que não seguem a doutrina cristã, conhecem minimamente sobre o personagem, sobre o conhecimento, o ensinamento de Jesus, para responderem essa pergunta. Conhece. Portanto, cada um de nós, que aqui estamos, encarnados, desencarnados, que possam nos assistir virtualmente, cada um de nós pode responder: eu devo ou não devo me dar a prática espírita, a prática mediúnica? É certo que, se for para ganhar algum, como a gente diz, vai aparecer uma pulga aqui que vai incomodar. Vai. Porque nós saberemos a resposta que Jesus nos daria se aqui estivesse, se materializasse. Então é muito importante que nós possamos olhar para a mensagem de Jesus, olhar para a mensagem de Moisés, de todos aqueles que vêm ao longo da história religiosa. É muito importante que nós possamos olhar para esse livretozinho aqui, esse livreto de bolso, né? E entender que aquilo que estiver aqui e puder ser utilizado contra o espiritismo, das duas, uma: ou foi escrito porque era necessário naquela época, ou foi interpretado
de forma equivocada. O que é mais provável? Dizemos com toda a segurança, com toda a humildade, não conhecemos a Bíblia por completo. Até porque, para dizer que conheço a Bíblia por completo, eu teria que ir na origem, no texto original, para não ter erro de interpretação, de tradução equivocada, ou de uma atualização, como nós acabamos de ler aqui, com a diferença de poucos anos, e que altera bastante a interpretação do texto. Há um tempo atrás, conversando com um amigo muito querido, ele falou assim: pois é, precisei comprar uma Bíblia, abri lá, ao invés de falar sobre vinho, na festividade, falava sobre cerveja. Eu falei, mas tinha cerveja na época? Eu falei, não, eu fui questionar, né, lá, não vou identificar. Ele falou o seguinte, não, é porque hoje o jovem, ele vai mais atrás da cerveja, então a gente quer definir para ele que o excesso, não sei o que e tal. Eu falei, eu entendi isso. Só que acontece o seguinte, quando a gente tira o vinho, a gente descaracteriza o processo feito por Jesus. E aí a gente descaracteriza a história, a mensagem. Então, não conhecemos completamente a Bíblia. Mas na pesquisa que fizemos, né, e há vários estudos, a FEB tem estudos sobre a Bíblia, sobre a interpretação da Bíblia, sobre a cruzando a Bíblia com o Espiritismo, né, para ver as comparações. Há vários textos, há vários vídeos, enfim. Todo estudo, inclusive de alguns que buscaram nos textos originais, com estudiosos, com poliglotas, estudiosos da cultura da época, porque isso é muito importante. Não adianta só ter acesso ao texto, tem que contextualizar, tem que levar o texto para a época, para entender o porquê de estar escrito daquele jeito, como entendemos a necessidade de Moisés apresentar um Deus colérico. Ele tinha que controlar as pessoas, por medo, porque senão ele seria completamente vencido. Então a gente precisa dessa preocupação, a gente precisa dessa interpretação. E aí nessa interpretação a gente entende que a Bíblia, ou melhor, que o espírita sim acredita na Bíblia. Sim, claro. Metade aqui é ensinamento cristão. E a outra metade é ensinamento pré-cristão, que foi a base de nosso Mestre Jesus. E, de novo, aquilo que está fora foi necessário na época. Apenas por isso. Então, voltamos ao vídeo que citamos lá no início. A doutrina espírita, ela nos diz o seguinte: quando encontramos um vídeo como esse, ou alguém que fale de forma irada contra o espiritismo, nós dizemos, poxa, ainda bem que eu entendi um pouquinho da mensagem de Jesus. E essa mensagem me diz para perdoar, para amar, perdoar incessantemente, que é 7 vezes 70, cada um, não é todos, cada um, é ir perdoando, é amar o inimigo, e por inimigo, uma outra correção, esse inimigo é aquele que confronta, que nos confronta,
Não precisa ser um inimigo, aquele que quer me matar, não é isso não. É aquele que me confronta, que diz, não concordo com você. É isso. E mesmo que não concorde comigo, mesmo que diga não gostar de mim, mesmo que me ataque, eu o amo. Eu tenho uma irmã, amo minha irmã, mas já houve época que a gente brigava. Ah, como a gente brigava. Como nós brigávamos. E ela fez uma viagem para estudo dela, ficou quase um ano longe. Meu coração doía, porque ela foi viajar e a gente estava brigado. Então, brigar com o irmão faz parte, porque nós... Não é que a gente deva brigar, é melhor não brigar. Mas se brigar, que nós possamos entender que estamos aprendendo a não brigar. E hoje, eu sento com ela, a gente fala algumas coisas e digo, não concordo com isso. Ela diz, não concordo com isso, mas tudo bem, eu te amo do mesmo jeito e eu também, pronto. É para isso que a gente cresce. Então, quando chega um vídeo como esse, a gente tem que dizer, graças a Deus, está aí uma oportunidade de colocar em prática o ensinamento de Jesus, a vontade de Deus. E fechamos dizendo o seguinte, quando falamos isso, lembramos de uma passagem na vida de Francisco de Assis, em que ele, chegando de uma viagem, já tinha uma certa idade, Francisco de Assis tinha um problema na perna, né? Então, muito tempo caminhando, doía, inchava. Ele estava com um irmão, com um frade, se eu não me engano, era um frade. Eles chegaram na instituição, no estabelecimento, e bateram na porta, isso tarde da noite. Estava frio, eles estavam com fome, com sede, estava nevando. E aí eles bateram, veio uma pessoa que era nova. Era, não sei se é um noviço, era nova lá, e não os reconheceu. E aí esse frade estava com ele e falou assim, mas é Francisco de Assis. Ele falou, ah, tá, fechou. E aí alguém que passava, escutou o nome, Francisco de Assis, fala, deixa eu ver. Quando abriu, identificou e deixou-os entrar. Mas nesse meio tempo, quando aquele fechou a portinhola, Francisco de Assis começou a cantarolar, começou a pular, começou a dizer, obrigado, meu Deus, muito obrigado, graças a Deus. E aquele que estava ao seu lado começou a dizer, meu Deus, pirou, com fome, com frio, enlouqueceu, vamos morrer de frio aqui. Como ele pode dizer, graças a Deus, sorrir, cantar, como? E ele disse, eu passei a minha vida inteira esperando pelo momento em que eu pudesse dar o meu testemunho, o momento que eu pudesse me colocar à prova, o momento em que eu pudesse praticar a minha fé em Deus. E naquele momento, ao invés de praguejar, ao invés de reclamar, ele deu graças a Deus pelo momento de provação. Então, que nós possamos olhar para esse livrinho de bolso aqui, né, ou para o evangelho que nós temos como base no Espiritismo e dizer, Pai, muito obrigado por tudo e por todos, por cada lágrima, por cada sorriso, pois eu sei, pela minha fé, que a tua vontade sempre será pelo meu melhor. E assim que nós possamos caminhar da forma como Jesus caminhou, se criando luz em nossa vida, que nós possamos ser luzes, ainda que pequeninas, na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados, pela vontade de nosso Pai. E assim, então, agradecemos ao nosso irmão Alexandre pela preciosa exposição que nos trouxe, o que nos acrescentou aos nossos conhecimentos.
Muito obrigado. Levo o nosso abraço da Casa do Caminho a todos do Lar Frei Luís. E prosseguindo, então, nós vamos aos nossos passos. Queridos irmãos, é hora de agradecer. E agradecer é dizer obrigado, Senhor, pela beleza de um novo dia, pela preciosa oportunidade que nos foi concedida em mais um encontro que tivemos contigo. Quanto acrescentamos na nossa vivência, na nossa experiência, nesta caminhada evolutiva. Aprendemos um pouquinho mais através dos ensinamentos aqui trazidos pelo nosso irmão Alexandre, para quem, Jesus, te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Jesus querido, continuamos a nossa caminhada neste nosso planeta, no teu planeta, Jesus. Neste planeta que governas, amparas e orientas, mas que sabemos passa por momentos delicados e que a egrégora, a energia deste planeta também depende de nós, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Mas ajude-nos, Senhor, a entender os desígnios do Pai maior.
Ajude-nos a seguir a vontade suprema do nosso Pai, que tudo sabe, que tudo comanda e que deseja com certeza o melhor para cada um dos seus filhos. Que possamos, Jesus querido, continuarmos nos sentindo envolvidos na Tua misericórdia, mas em especial que Tu envolvas, Jesus amado, os que perambulam com fome, com sede, com frio, abandonados pelos seus entes queridos, as vítimas do desamor e da guerra. Toque, Jesus querido, a consciência daqueles irmãos que podem e devem encontrar o caminho da paz, fazendo cessar todo e qualquer desavença, e que possamos deixar de lado os nossos menores sentimentos do orgulho, da prepotência, do egoísmo, e que nos olhemos uns aos outros como verdadeiros irmãos, como todos necessitados do melhoramento, do aprendizado, olhando uns com os outros, sabedores que somos todos necessitados de amparo e luz, e que nesta caminhada possamos trocar essas experiências, auxiliando aos que menos têm, aos que menos conhecem, mas aprendendo também com aqueles que já estão à nossa frente. Ajude-nos, Senhor Jesus querido, sempre. Sê conosco, mas sê também com aqueles nossos irmãos que nesta hora estão enfermos, nos seus lares, nos hospitais, que mereçam também o pronto restabelecimento. E assim, que continuemos a merecer estar aqui no nosso cantinho, um cantinho como este, abençoado e iluminado, em que aqui viemos para refazimento das nossas forças, para que agora, ao deixarmos a Tua casa, lá fora deparando com todos os problemas, dificuldades, vicissitudes próprias do nosso planeta, possamos encarar a tudo e a todos com os olhos do otimismo, da coragem e da fé, na certeza de que Tu caminhas conosco, Jesus querido, mas que Tua bênção se faça sobre toda a humanidade, que a nossa querida Mãe Maria Santíssima, no seu gesto de amor e luz, envolva todos nós, que os nossos amigos espirituais, o nosso querido Bezerra, continue a nos envolver e orientar, para que não esmoreçamos no meio da caminhada. Mas, acima de tudo, deixamos o agradecimento maior ao nosso Pai amado por tudo que tens nos concedido. E assim, com muita alegria,
nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa. Hoje nós não vamos pedir nada, não. Hoje vamos só agradecer, né? Tivemos a nossa caravana no domingo passado, naquele abrigo Tom Jobim na ilha, e foi um sucesso, como sempre, e nos cabe agradecer a todos pela preciosa colaboração de diversas maneiras, né? Inclusive aqueles que foram e auxiliaram muito, tá? Esta nossa caravana teremos de novo daqui a algum tempo, em novembro, tá? Mas nós iremos avisando, consequentemente pedindo, né? Que não fazemos nada sem a ajuda de todos. Lembrar que no próximo sábado temos a nossa evangelização e a nossa mocidade, assim como teremos também a entrega das cestas às nossas famílias assistidas. E no domingo teremos aquela outra caravana que acontece quinzenalmente aos domingos, esta por aqui, aos nossos irmãos que estão aí perambulando. Tá certo? Muito obrigado a todos pelo carinho. Desculpem a voz, mas vamos todos na paz de Jesus.